Um outro ponto, que eu não sei onde se conecta com isso, mas eu já vi que vocês já falaram sobre. Sobre a consagração do Ayahuasca. Muita gente que eu conheço que já foi, e eu tô criando coragem há muitos anos pra fazer. Você quer consagrar? Quero. Mas tipo, já quase em algum momento, mas alguma coisa não dava, eu falei, não é o momento aí. De que você tem essa experiência de viajar no tempo e de resolver coisas antigas ou de ver coisas que, né, tipo, de você resolver situações ali embaraçosas e que você consegue ter uma, né, parece que você tá vendo de cima ali. O que vocês sabem ou estudam sobre o tema ou de relatos assim? Você consagrou, né, Luciano? Sim, foi a pior experiência que eu já tive. Todo Ou a mundo pior, fala isso. melhor experiência. Contei pra você no último que a gente fez, o último podcast, era uma coisa que eu não contava pra ninguém. O Dani sabia, acho que nos bastidores, mas aí ele falou... Até te perguntei, né? Falei, tudo bem você falar, porque a ayahuasca é muito íntimo. Eu pesquisei muito antes de fazer. Tem gente que fala, não pesquisa, se joga. Mas como eu te falei, minha cabeça é mais racional, eu gosto de escrever, então eu falei, não, deixa eu entender tudo. E aí eu vi que lá tem um componente que o seu corpo só libera 3 vezes na vida, que é quando você nasce, quando você tem filho, então no nosso caso a gente não vai ter esse componente, e quando você morre. É a DMT, não? E quando você tem a experiência quase morte, a EQM. Quando você tem essa experiência, você também passa por essa... Só que a DMT que a gente recebe no corpo é muito pouquinho, é gotinhas. E lá você toma um copo, 3 doses, inclusive, né? Todo lugar. E aí eu pesquisei um bom lugar, minha cunhada me indicou um lugar muito que fosse xamânico mesmo, que tivesse tudo muito bem controlado, porque eu estava preocupado, inclusive, com a minha saúde. Falei, vai que me dá aí um piripaque, sei lá, passa tudo na sua cabeça, esse né? É o meu maior medo. Eu vi ateus... Só antes de gente entrar nesse rapidinho, pra não perder essa brecha. O DMT, você falou que é liberado 3 vezes. Quando você nasce, quando você morre, quando você tem filho. Tem uma explicação? Quando você quase morre. morre e quase morre, dá na mesma. O EQM... E quando morre também. Mas nesse estudo, assim, você entendeu por que ele é liberado nessas 3 ocasiões? Por exemplo, morrer e nascer talvez faça sentido, mas ter filho. Então, a explicação que eu tenho é meio triste. Eu vou falar, essa pergunta eu sempre evito de responder, porque acaba sendo até fortalecendo o lado mais ateu da galera. É como um consolador do corpo. Por isso que eles chamam de pequena morte. É como se todo mundo que tem EQM entra por um túnel, né, tem experiência quase morte, tem uma sensação muito boa de encontrar os parentes. É como se o seu corpo falasse assim, estamos entrando em colapso. Vamos liberar para ele uma sensação muito boa para ele partir sem sofrer. É uma coisa meio triste. Então eu não gosto de pensar que essa é a verdade. De repente você vai sofrer um acidente, já aconteceu comigo, e o seu corpo apaga. Aí você acorda só depois. Bom exemplo. Muita gente fala que tem a experiência de um silêncio, de uma coisa muito... Você não vê. Aí na hora que você acorda, você fala, gente... Calma, você sofreu um acidente, mas você não sente, mas gente, como assim? E é como se o corpo falasse, o um nascimento é uma defesa. dor. O nascimento é como se fosse, na verdade, você está tendo essa experiência porque sua mãe está liberando, não você está liberando. Sua mãe está liberando isso no corpo e você vai por tabela. Então, por isso que no nascimento você tem contato com isso. Me desculpem, quem manja cientificamente disso, por favor, me corrija. Eu estou falando bem como estudioso empírico de ter lido antes de passar pela experiência. A morte é a mesma coisa, como se os mecanismos do seu cérebro falassem assim, ó, alerta vermelho lá, os seus divertidamente, puxasse a alavanca e falasse, ó, libera ali o oba-oba, porque o cara não pode passar por isso, que é uma coisa muito ruim. E aí libera ali uma sensação boa para você. Eu não sei se isso é a explicação verdadeira, mas é o que eu entendi do DMT. E ter filho? O ter filho, eu acredito que é por causa da questão da dor, questão da... Eu acho que é por isso, mas é tudo achismo vindo mesmo. a vida, né? Você para pra pensar. Mas isso é específico pra mulher? Pra mulher só, pra mulher, E aí o que acontece? Acho que era tipo o nascimento do filho, por isso que eu falei, ué. Se a gente tivesse isso com a mulher tendo filho, seria bom também, O momento do parto ali. Só que a minha experiência com a ayahuasca, eu não tive essa sensação boa como muita gente tem. Assim, é como se eu tivesse, sei lá, nascendo ou tendo um... Não, eu tive uma lição. Você falou que traz coisas. Você falou exatamente o que acontece. Ela pega aquilo que está mais pegando para você naquele... É o seu maior problema no momento, aquilo que está encoberto, que você não sabe resolver. Não é aquilo que você já está sabendo. Tá me incomodando a presença de, sei lá, eu preciso conversar com o Daniel. Não é isso. É uma coisa que tá pegando, mas você não sabe. É o espinho que tá pegando em você e você não sabe. E ela te mostra isso e ela também não resolve para você. Ela fala,
é esse o problema, agora você resolve. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência que ela me mostrou o problema que eu estava pegando no momento. E aí eu tive que correr atrás para resolver, estou correndo até agora. Eu passei pela experiência em fevereiro desse ano. E eu, cabeção, né, em vez de eu só tomar uma dose e ficar quietinho, não, eu quis as 3 doses do dia. Então foi bem intenso mesmo. E foi uma lição, foi muito bacana. Eu recomendo, mas é como eu falei. No dia seguinte eu falaria assim, se o Luciano agora soubesse o que eu ia passar, eu falaria para o Luciano do passado não tomar. Mas Sério? agora que está passando quase um ano, fevereiro, Já tomei, agora, né? já estou querendo a segunda vez de novo, entendeu? Assim, acho que né, já vi vários relatos, mas assim, você, quando acontece, né? Acho que deve ser um curto tempo, né? Pra você conseguir já sair do estado completamente normal. Muito rápido. É tipo coisas de minutos. Minutos. Você, nessa sua experiência, você tá ali presente vendo a sua visão ou você se vê por fora? Então, é muito particular para Tá, cada um. cada Porque, um por tem exemplo, eu uma- me vi, eu mesmo. Assim, teve gente ali do meu lado, porque a gente, depois que acontece aquilo, esse lugar que eu escolhi, todo mundo troca a experiência e conta o que aconteceu. Só para você ter uma ideia, o cara que estava do meu lado, ele virou para mim quando acabou tudo e falou assim: tá vendo aquele cara sentado ali gordinho? Eu falei: sim. Tinha um bicho preto com cara de cachorro do lado dele. Eu falei: é isso que você viu? Ele uma das coisas que eu vi é um cachorro preto do lado dele. Eu falei: que legal. Aí na hora que cada um foi contando a história, quando chegou no tal gordinho, o gordinho falou assim: eu me encontrei com o deus Anubis do Egito. Ou seja, ele viu a visão do outro. Ele viu que Ele a viu que entidade o outro tava com estava outra, né? vendo. Eu falei: caramba. Mas a minha foi muito particular. Eu mesmo me vi num penhasco ali de uma determinada forma, super imponente e tal. E eu não me vi em terceira pessoa, mas eu sei de gente que vê o universo, assim, que a pessoa voa pro espaço e vê moléculas. A maioria, a 99% vê uma mandala. Primeiro, a porta de entrada é uma mandala colorida e bonita. Eu não tive isso. Eu não tive essa mandala. Pelo contrário, eu tive uma mandala feita de pele de cobra, pensa que mal-estar. Olho de cobra e presas de cobra. Aquela mandala mal-estar completo, assim. E ela se movendo. Eu não tive uma lição boa. Na verdade foi boa, mas não foi maternal, foi paternal. Foi vem aqui com o cinto. E isso tudo é o interno. Como é a maioria dos casos o externo? Porque uma coisa que eu também fiquei muito assim pensando quando eu quase fui, eu falei: cara, mas eu já vi relato de gente que teve um lugar que eu fui fazer, em Santarém, que eu quase fui. E aí me botaram um mau terror, assim, eu falei: mas teve um cara que foi, ele ficou pelado, tentou atravessar o muro e pular, não sei o quê. Que tem gente que tem uma reação de sair correndo, ataques de pânico, gritar. tem gente que tem, né? Eu tive. Você teve ataque de Eu pânico? tive ataque de Na pânico, hora. mas eu não. Muita gente lá bota pra fora ali, vomita, outras têm dor de barriga. Eu não tive isso. Eu presenciei pessoas tendo isso, vi pessoas chorando, eu vi pessoas rindo, mas não é esse tipo de. Você não perde a sua consciência, você não deixa de ser você mesmo. Você fala: eu estou aqui, estou consciente. Não é como você está alcoolizado ou com. Tô bêbado, eu tô tonto, não. Inclusive, se você abre os olhos, toda a experiência pausa. Ela não encerra, ela pausa, você fica só com a sensação no seu corpo, mas a visão, agora quando você fecha, você volta para aquele mundo. Você volta pro universo, né? Tem alguém dando ré aí, você viu? Tô dando ré. Se alguém tá dando ré de um longo. E aí, assim, você tem essa experiência, e a questão do pânico, eu tive muito forte, meu coração foi para. Eu tenho a batida, o batimento cardíaco muito baixo. Assim, parece que é de alguém que faz muito exercício, porque assim, é super baixo, sempre foi, controladíssimo. Cara, tava 120. A minha pressão, eu senti que estava alta. E o mais engraçado, depois que eu tive a resolução do meu problema, tudo voltou ao normal em 1 segundo. Fez. Caiu, né? Voltou, né? Voltou na hora. Tem um nome pra quando a pessoa... É peita? Peia. Peia. Peia é quando você passa uma mais experiência, teoricamente. A peia... Eu tive um amigo que consagrou e ele falou que ele vomitava e defecava ao mesmo tempo. Mas isso não é a peia. A peia não é a questão mal-estar físico. A peia é no psicológico, é o terror. É tanto que... Mas o mal-estar físico também acontece. A pessoa pode ter uma experiência maravilhosa e linda, mas vomitar e defecar. Então, falam, assim, do que eu estudei e conversei com algumas pessoas, falam que esse mal-estar físico, além de ser uma limpeza, também tem muita relação com a preparação pré ali, que muita gente não faz correta, né? Que você tem que... Não sei se cada lugar também muda isso, mas que você tem que ficar um bom tempo sem ingerir bebida alcoólica, sem comer carne vermelha, sem sexo, tipo um sem jejum. remédio. Seu corpo tem que estar limpo, e aí parece que quando isso não é feito da melhor maneira, a primeira reação dele é expelir tudo isso.
Acho que tem a ver um pouco com isso. Exatamente. Assim, eu já não como carne, já faz muitos anos. Mas bebida, raramente eu bebo, então assim, eu consegui manter. E eles passaram, esse lugar que eu escolhi, como eu te falei, eu procurei em muitos lugares e eles me fizeram uma ficha de anamnese, assim, perguntaram tudo que eu faço, remédios que eu tomo, perguntaram da minha saúde, uma pessoa da área de saúde analisou a minha ficha antes para falar, você pode ir. E aí eu fui. E realmente é o que você falou mesmo. Tem gente que não respeita. Eles falam assim, evita de comer doce nos 3 últimos dias. Eu já não comi durante 15 dias. Ah, evita de comer carne. Eu já não comia. Evita de beber. Eu fiquei sem beber ali 15 dias, de boa. Então eu não tive essa reação, mas eu vi gente ali tendo. De limpeza. Porque como são 3 doses não obrigatórias, a primeira só é obrigatória. Muita gente não passa, né, da primeira. Não, tem gente que fala, parei aqui. Parei aqui. E você, tem muito relato, né? Isso foi, acho que uma coisa que mais me assustou, que é, essa pessoa não voltou. Tem gente que não voltou. Tem uma amiga que conta uma história de uma amiga e tal, que a pessoa foi, aí mudou muito a cabeça, né, a concepção dela de vida, e ela começou a ir pro trabalho de pijama, começou a fazer umas coisas meio fora daquele padrão dela, e aí ela foi se prejudicando. Falou, cara, isso é um medo, porque eu não sei o quanto é mito ou quanto você... Porque eu acho que você deve também desbloquear muita coisa que você tem como verdade ali. E aí, cara, imagina você romper do nada com uma coisa que as pessoas já entendem que é seu. Por exemplo, sei lá, eu vou e aí eu falo, pô, o que eu quero fazer não é isso. Isso aqui não faz sentido pra mim. E aí eu, tipo, jogo tudo pra cima. Tem essa coisa de não voltar, assim? Pelo que eu pesquisei, o meu medo era exatamente a questão de não voltar psicologicamente e de não voltar, até de morrer, né? De ter acontecido alguma coisa mais grave. Pessoas morreram. Eu vi casos famosos de pessoas conhecidas que morreram, 3 ou 4 pessoas, mas todas têm uma justificativa. Um cara que morreu, ele misturou com N coisas antes, coisas perigosas. Outro não morreu, mas ele ficou com grande sequela psíquica, assim, o cara nunca mais voltou a ser o que ele era, mas porque também tomava alguma coisa antes. Outro tomou muito sequencial, ele fez dia sim, dia não. Então, assim... Eu tive muita segurança para ir. Eu tenho preocupações de questão de saúde, mas eu tive muita segurança. Mas eu fiquei sabendo, sim, de casos que a pessoa não retorna ou que ela muda tanto a vida dela depois. Mas não muda nesse sentido de andar de pijama, mas ela muda radicalmente. A pessoa fala assim, separei da minha esposa. Outro fala, mudei a carreira. Eu era engenheiro, hoje eu tô aqui morando no meio do mato. E quem vê de fora acha que o cara tá doido, mas não é, ele viu tanta verdade. Vamos supor que o que você represa é uma coisa tão... A gente às vezes represa uma coisa tão importante pra gente, até coisas da sexualidade. A pessoa pode represar e ali ela vê que a verdade que ela quer viver não é aquela que ela tá vivendo. E ela abre mão e volta para o que ela queria mesmo. Eu tenho certeza, quando eu consagrar, eu vou pro mato no mês seguinte. Se é uma coisa que você já sente, então pronto, Pro mato viver, tipo, no criar galinha, bode, meu pai tá plantar coisa, batata. Eu jurava que você não ia voltar da Tailândia. Foi isso aqui, viu? Eu tinha certeza. Porque a viagem era pra ser uma semana, e do nada um mês. Aí ele foi, nossa, se encontra, né? Jurava que ele ia ficar. E você tem aquela sensação, quanto tempo pra passar? Eles não deixam você ir embora depois que uma hora mais ou menos depois que acabou a última dose, eles não deixam você ir embora, né? Porque não vai acontecer nada, você não vai bater o carro, nada disso. Mas para você ter uma recuperação plena. Mas de uma dose para outra, você já está voltando ao normal. Entre a primeira e a segunda, você já está quase, já estou com a minha consciência se eu quero ou não a próxima. Aí você, quero. Eu fui nas 3. Mas a primeira e a segunda foi como um monte de gente te agradando. Minha sensação foi essa. Todo mundo, Luciano, abraçando, vem cá, senta aqui. Tá isso no espiritual, isso na minha né? mente, na minha mente. Mas eu ouvi a voz de uma menina falando no meu ouvido, falando coisas. Já a terceira foi, a gente te mostrou, agora nós vamos te mostrar a realidade. Aí foi como uma rasteira, mas positiva, uma lição. E aí, nessa daí foi mais pesada. Mas acaba rápido. Eu dei trabalho ali, né, porque eu fiquei passando por esses processos. As pessoas que consagram ali, que me ministraram a ayahuasca, todo mundo toma. Todo mundo que atende está tomando ao mesmo tempo. Para todo mundo estar na mesma frequência que vocês falaram. Só que elas já estão mais experientes, então elas estão mais seguras. Quando eu tive o meu processo e acabou, e eu cheguei a uma conclusão, eu precisava falar uma frase pessoal ali. Quando eu falei essa frase, voltei tudo ao normal, as 2 pessoas choraram e se abraçaram. Eu falei, por que vocês estão assim? Porque a gente nunca viu um processo em um dia acontecer do A até o Z de uma vez, porque foi isso. Eu passei toda a jornada em um dia e foi muito intenso mesmo, muito intenso. Foi
sensacional, assim. É por isso que a ayahuasca é chamada de a bebida mãe, né? Que é A ela mãe, que ela age no espiritual e no físico. Eu ainda quero acompanhar uma sessão. Teve um programa de televisão que eles tinham. Acho que era aquele A Liga, lembra? A Liga. Eles foram e fizeram. E a moça consagrou a. Mariana Weik. Isso, a modelo. Ela consagrou. Mas isso só para acompanhar, eu acho que eles não deveriam deixar. Eu acho que tem que tem que ir para passar mesmo, na minha opinião, mas é pessoal. Mas você fala deixar o quê? Gravar, você fala? Não, deixar gravar pode deixar, contanto que quem tá lá gravando também. Não, mas se eu fosse, assim, eu acho que eu iria um dia para consagrar, pelo menos a primeira, mas eu ainda tenho medo. Eu tenho muito Porque medo, assim, quando porque é físico. Mas eu tenho medo justamente disso, tipo, porque é uma galera, né? É. Eu falo, cara, eu não sei qual é a minha reação. Imagina se. Eu não sei. Eu acho que é tão íntimo que o que me travou também foi essa coisa de estar exposto ali numa situação com pessoas que, tipo, eu não sei qual é a reação. Tipo, sei lá. Mas eles Se eu estão me preparados. cago Eu me inteiro, sinto começa, assim sei lá, também. que Eu me senti Mas eles assim. estão preparados, acho. Mesmo que a gente se cagar literalmente, eles vão falar ok. Eles porque- viram de tudo. É. Eles já viram de tudo, do pior. Essa prisão social eu tenho mais até do que você, porque assim, eu sou mais velho até, então eu tinha esse medo de eu vou me expor aqui para esse mundo. Inclusive assim, eu cheguei lá perdido, todo mundo com roupa branca, e eu cheguei de calça jeans, tênis ali, achando, eu não tava sabendo de nada, eu não tava na vibe da galera. Sim. Todo mundo abraçando e sorrindo, simpático, eu não entendendo. E eu sentei lá e falei, será que eu vou dar vexame aqui? E não, foi excelente, eu me senti acolhido. No final eu falei, eles são pais espirituais, né?